E aí pessoal, tranquilo? Antes da gente começar a aula, vamos para alguns avisos como sempre, né? O primeiro aviso é, ainda tem alunos que não estão fazendo a tarefa, ou não estão vendo os vídeos, ou os dois, tá? Pessoal, essas são as aulas de vocês, vamos participar. Eu sei que é difícil, às vezes os pais não conseguem ajudar vocês, às vezes vocês ficam com dúvidas, mas pessoal, todos os professores têm horários pré-fixados para ajudar vocês. Então, nesses horários, vocês podem mandar mensagem para a gente que a gente vai ajudar vocês. Então, por exemplo, se no momento 5h15 do vídeo você não entendeu alguma coisa, anota no seu caderno e pergunta para mim. Manda uma mensagem para mim no WhatsApp, pode ser do celular do seu pai, do celular do seu avô, do seu tio, não sei com quem você fica, ou do seu mesmo, né? E me manda mensagem, fala, professor, eu não entendi. Então, a gente tem alguns horários, que são os horários de aula, que a gente está disponível para ajudar vocês. Mandem mensagem para a gente nesses horários que a gente vai ajudar vocês. A gente não está aqui só para mandar o vídeo, mandar a tarefa e vocês que se virem. Não, a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Segundo aviso, pessoal, não se esqueçam que hoje também teremos senha, tá? Geralmente nos vídeos de correção, que são os vídeos de terça-feira, eu não envio senha, tá? Eu envio senha geralmente só nos vídeos que eu estou aqui falando com vocês, beleza? Então, antes da gente começar o vídeo de hoje, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha que você gostou do vídeo. Se você não gostar do vídeo, também não tem problema, pode deixar o desjoinha, tá? Não tem problema, pessoal. Eu preciso saber se vocês estão gostando das aulas ou não. Então, se inscreve aqui, deixa o joinha e vamos lá pro vídeo. Então, pessoal, começando a nossa aula aqui, a gente terminou na aula passada de falar sobre a astronomia, beleza? Então, a gente viu muitas coisas sobre a astronomia. A gente viu sobre os corpos que tem no nosso sistema solar, a gente viu sobre a temperatura deles, a quantidade de luas, se eles são rochosos, se eles são gasosos, a gente viu como a gente consegue medir as distâncias de estrelas, do que as estrelas são compostas, a gente viu várias coisas, tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai continuar falando sobre planetas, mas a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Hoje, pessoal, a gente vai entender o que é importante para que só no nosso planeta a gente tenha encontrado vida. Isso não quer dizer que a vida só exista no nosso planeta, mas até onde a gente saiba, até o que os humanos sabem, só existe vida. E quando eu falo vida, pessoal, é qualquer tipo de vida. Pode ser uma bactéria, uma planta, um fungo, qualquer coisa. Não existe vida, até onde a gente saiba, em qualquer outro planeta, exceto na Terra. Mas o que a Terra tem de tão especial? É isso que a gente vai ver hoje. De fundo aí, pessoal, vocês estão vendo um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, a gente está vendo o universo em escala. Vocês lembram o que é escala? Escala é quando a gente diminui tudo da mesma forma. Então, por exemplo, se eu vou desenhar uma casa em uma escala 100 vezes menor, tudo vai ter que ser diminuído 100 vezes. Assim funciona esse vídeo, pessoal. Ele é o nosso universo em escala. Então, a gente vai indo para os fundos do universo. A gente saiu do nosso planeta, saiu do nosso sistema solar, saiu da nossa galáxia e está indo para todo o universo. E por que eu estou mostrando esse vídeo, pessoal? Para vocês entenderem o quão grande é o nosso universo e o quão pequeno é o nosso planeta. Mas se o nosso planeta é tão pequeno e o universo é tão grande, como só existe vida aqui na Terra? Lembrando que eu estou falando do que a gente sabe hoje em dia, tá? Quando você vê as pessoas falando sobre ETs, sobre discos voadores, pessoal, nada disso é provado cientificamente. Eu estou falando que não existe ET? Não, eu não estou falando isso. Inclusive eu já vi coisas que eu acho muito difícil da gente explicar. Mas eu não acredito que sejam ETs, tá? As coisas que eu vi podem muito bem ter sido tecnologias que o homem não divulgou ainda, que o exército de algum país, a força aérea de algum país não divulgou. Pode ser alguma tecnologia secreta que por um acaso eu vi. Eu não acredito que sejam seres de outros planetas, pessoal. Porque, sinceramente, por um ser que está tão longe
chegar aqui na Terra, ele não ia ficar brincando de pega-pega com a gente. Ele não ia ficar amassando milho em plantação. Ele ia vir e ia fazer contato com a gente, ia tentar conversar com a gente. Ele não ia ficar fugindo da gente. Então, eu não acredito em ETs que visitem a gente. Eu acredito que exista vida em outros planetas muito longe do nosso planeta. Mas não que eles venham visitar a gente, tá? Pessoal, o nosso planeta, sem dúvida, ele é magnífico, ele é muito bonito. Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens reais, pessoal, que foram filmadas da ISS, que significa International Space Station, que é a Estação Espacial Internacional. É lá que geralmente os astronautas vão, tá? Geralmente aquelas imagens que vocês veem dos astronautas flutuando em um lugar fechado, bem pequenininho, é dentro dessa ISS, que é basicamente uma ilha em um satélite que fica girando em torno da nossa Terra. E ele faz imagens muito bonitas como essas que vocês estão vendo. Então, com 70% da superfície do nosso planeta coberta por água, uma atmosfera com vários tipos de gases, estações bem definidas e um clima ameno, o nosso planeta é sem dúvida um lugar muito especial. Mas vamos estudar aqui algumas coisas e algumas características que fazem o nosso planeta ser tão propício para a vida. A gente vai dividir, pessoal, a nossa aula basicamente em duas partes. Hoje a gente vai ver alguns conceitos e na semana que vem a gente vai ver outros conceitos. Essas aulas, elas são complementações. Eu não vou fazer tudo em uma aula só porque essa aula ficaria muito grande. E eu sei que ficar vendo um vídeo de 40 minutos não é muito legal, né? Mas então vamos entender o que precisa para a gente ter vida aqui. E aí eu vou dividir em camadas. Essas camadas, pessoal, não significam camadas tipo de um bolo, que está uma em cima da outra. São simplesmente nomes que a gente dá para tipos de coisas que a gente tem na Terra, beleza? Então, pessoal, a gente tem o que a gente chama de biosfera. O que é biosfera? É uma camada, é um conjunto de coisas que fazem com que a vida seja permitida aqui na Terra. Então, a vida existe no nosso planeta basicamente por causa da biosfera, tá? Então, eu poderia resumir esse vídeo nisso. Por que existe vida aqui no nosso planeta? Porque a gente tem biosfera. Mas isso seria muito inútil, né? Porque vocês ainda não sabem o que significa a biosfera. Então, a biosfera é constituída basicamente por 4 outras subdivisões. A primeira delas é a atmosfera. Na atmosfera, pessoal, estão todos os gases que estão ao nosso redor. Isso inclui o oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor de água. Isso inclui muitas coisas, pessoal. Então, tudo isso aqui que é gás está dentro da atmosfera. E por que a atmosfera é importante? Por basicamente 2 fatores. O primeiro deles vocês já viram uns vídeos para trás, que é proteger o nosso planeta de meteoros. Então, pessoal, planetas que não têm atmosfera ou satélites que não têm atmosfera sofrem demais com o impacto de meteoros. Um exemplo muito clássico é a Lua. Você pode ver que a cratera da Lua é repleta de buracos, de crateras feitas por meteoros. Imagina se o nosso planeta não tivesse atmosfera. Todas essas crateras poderiam estar aqui. E na verdade, pessoal, no nosso planeta cai muito mais meteoros do que cai na Lua. Só que por causa da nossa atmosfera, ao entrar, esses meteoros eles vão queimando e somem. A gente já estudou isso. Outro fator muito importante da atmosfera é que ela protege a gente das radiações. Essas radiações podem vir do Sol ou podem vir do universo afora. E essas radiações, pessoal, poderiam matar vocês em poucos segundos. Alguns raios que a gente chama de raios gama, que a gente não vai estudar aqui, te matam só de você entrar em contato. Então a atmosfera ela trabalha como se fosse um óculos escuro, como se fosse um filtro. Ela não deixa parte dessa radiação chegar até nós. Planetas ou satélites que não têm atmosfera contêm uma quantidade de radiação enorme. E isso poderia destruir toda e qualquer possibilidade de vida no nosso planeta. Então a atmosfera nos protege dos meteoros e nos protege de radiação.
A segunda parte da biosfera que a gente vai estudar é a hidrosfera. Pessoal, geralmente hidro tem a ver com água, né? Então hidroginástica, hidromassagem tem a ver com água. Então a hidrosfera é toda a parte de água do nosso planeta. A gente pode estar falando de rio, a gente pode estar falando de oceano, de lago, a gente pode estar falando de nuvens, a gente pode falar de gelo. Então, tudo que tem água faz parte da hidrosfera, pessoal. E, pessoal, por que é importante essa hidrosfera? Basicamente, a hidrosfera faz com que a temperatura do nosso planeta seja uniforme. Já conversei isso com vocês, pessoal. A temperatura do nosso planeta é regulada por alguns fatores e entre eles a quantidade de água do planeta. A gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. A terceira camada, pessoal, é a litosfera. A litosfera é basicamente tudo que tem chão. Então as rochas fazem parte da litosfera, a areia, a terra. Então tudo que tem a ver com solo é a litosfera. E por fim, pessoal, a gente tem a biota. O que é biota? São todos os seres vivos que estão no nosso planeta. E quando eu falo ser vivo, de novo, eu não estou falando só de animais. Estou falando de plantas, fungos, de algas, de animais, bactérias. Todo tipo de vida do nosso planeta tem a ver com biota. Então a biosfera tem a ver com atmosfera, hidrosfera, litosfera e biota. Tudo isso junto forma a biosfera. Toda a interação entre essas camadas é o que gera a possibilidade de haver vida no nosso planeta. Então, pessoal, todas essas camadas, elas interagem fornecendo energia para a gente, fornecendo materiais para a gente gerar tecnologia ou ferramentas para a gente desenvolver principalmente a nossa civilização, mas a civilização de qualquer outro ser vivo. Então, por exemplo, às vezes um leão utiliza uma pedra para descansar, para dormir, tá? O leão utiliza a atmosfera para respirar, ele utiliza a água para beber. Então, todas essas camadas interagem entre si para que todos os seres vivos tenham a possibilidade de viver. Mas, pessoal, não é só a biosfera que gera a capacidade do nosso planeta ter vida. Alguns outros fatores são de fundamental importância para isso. E hoje a gente vai estudar 3 desses fatores. Então, além da biosfera, a gente vai estudar mais 2 fatores e eu vou citar um que a gente já falou um pouquinho. A zona habitável, pessoal, nada mais é que a distância que o planeta está da estrela. Não precisa ser planeta, tá? A gente poderia ter vida em uma lua, tudo bem? A vida não pode só existir em um planeta, ela poderia existir numa lua. Então a zona habitável é a distância que esse astro está da sua estrela, no nosso caso, do Sol. Cada estrela tem a sua distância de zona habitável específica. Essa distância ela pode ser maior ou menor e a região de zona habitável pode ser maior ou menor dependendo da estrela. Então, se eu tenho uma estrela muito forte, que brilha muito, que produz muita energia, a minha zona habitável tende a estar mais longe dessa estrela. Se eu tenho uma estrela bem pequenininha, a minha zona habitável tende a ficar bem mais próxima dela. Mas o que define essa zona habitável? Como eu já conversei com vocês nas aulas pessoais e hoje eu dei uma palhinha, a zona habitável, pessoal, tem a ver com a distância da estrela que os planetas ou os satélites conseguem ter água líquida. E por que a água líquida é de fundamental importância? Como eu já disse para vocês, a água líquida é o que mantém a temperatura do planeta estável. Se você não tem água líquida, você pode ter dias muito quentes e noites muito frias, assim como acontece no deserto. Mas imagine um planeta inteiro sem a água líquida. Tudo aquilo que acontece no deserto, de dia ser muito quente e de noite ser muito frio, seria amplificado de uma forma astronômica. E você poderia ter planetas onde a diferença de temperatura pode chegar a mais de 100 graus Celsius de dia e de noite. Então, pessoal, a água líquida ela não existe para a gente beber. É um fator importante, mas basicamente a água líquida existe para você ter a temperatura do planeta constante, uma baixa amplitude térmica. A amplitude térmica é a variação da temperatura do planeta.
Então, pessoal, a água líquida é um fator muito importante para que a gente tenha vida. Muitas vezes você pode se perguntar assim, mas e se a vida não precisar de água? For um outro tipo de vida? Pois bem, eu acabei de dizer, a vida não existe aqui por causa da água no sentido de beber. A água é importante para você manter a temperatura do planeta constante. Você poderia ter um ser vivo que não precisa de água para beber, mas ele precisaria da água líquida para manter a temperatura do planeta constante, ou pelo menos sem mudar muito. Então, se esse planeta está muito perto da estrela, a água vai evaporar. Toda a água líquida vai virar vapor. E se você estiver muito longe da estrela, toda a água líquida vai virar gelo. Então, tanto o vapor como o gelo não têm essa capacidade de manter a temperatura do planeta estável. Somente a água líquida. Então, a distância da estrela é um fator importantíssimo para que o planeta esteja dentro da zona habitável. E aqui, pessoal, vai a nossa senha. A senha de hoje é zona habitável. Então, me mande uma mensagem no WhatsApp escrito o seu nome e a senha, zona habitável. O segundo fator, pessoal, são vizinhos grandes. Mas como assim vizinhos grandes? Planetas vizinhos grandes, tá? Então, pessoal, é de extrema importância que um planeta que queira ter vida tenha vizinhos grandes, planetas vizinhos grandes, e que eles estejam relativamente perto desse planeta em questão. Por que ter vizinhos grandes é tão importante? Porque, pessoal, esses vizinhos grandes, eles vão atrair vários corpos, vários meteoritos para eles, e não vão deixar esses meteoritos, cometas ou corpos que vagam pelo universo atingirem o planeta. Vocês estão vendo aí uma série de imagens de um cometa que atingiu Júpiter. Pessoal, esse cometa que atingiu Júpiter gerou essa mancha preta que vocês estão vendo aí depois de entrar no planeta. Essa mancha preta, pessoal, tem o tamanho da Terra. Então imagina um cometa que gerou esse tamanho de mancha em Júpiter atingindo o nosso planeta. Ele muito provavelmente destruiria toda a vida aqui na Terra. Então, pessoal, ter vizinhos gigantes ou vizinhos muito grandes ajuda o nosso planeta a se proteger de impactos indesejados. Então, Saturno, Júpiter, Urano são planetas muito grandes, então eles geram uma gravidade muito grande. Sendo assim, eles puxam, eles atraem os corpos que podem trazer perigo para o nosso planeta para eles. Então, vizinhos grandes, vizinhos que nos protegem, são importantes para que a vida possa existir. E por fim, pessoal, a gente tem a atmosfera, que eu já comentei com vocês. Então, a atmosfera que nos protege de colisões e nos protege de radiação é também um fator importantíssimo para que a vida possa existir em um astro, em um planeta ou em um satélite. Então, pessoal, esses foram os 3 fatores que a gente vai estudar hoje. Então, pessoal, se você não entendeu qualquer um desses pontos, mande mensagem para mim. Fala, professor, eu não entendi o que você falou no momento 13.2 do vídeo. Anota aí o tempo que você não entendeu, me manda mensagem para a gente conversar, pessoal. Eu não mando um vídeo somente para vocês e depois vocês se viram. Não, eu estou aqui para ajudar vocês. Mandem mensagem caso vocês não entendam, beleza? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like, mandar mensagem para mim com a senha, fazer a atividade que eu vou mandar para vocês e, caso você tenha dúvida, de me mandar essa dúvida para a gente conversar e tirar essa dúvida, beleza? Então, obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!